Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e o nosso tema de hoje é sobre projetos de grande porte na APA, Área de Proteção Ambiental, Aldeia Beberibe. Esses projetos podem causar sérios impactos ambientais sobre a região. Para falar sobre o tema, convidamos Herbert Tejo, presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia. Seja bem-vindo, Herbert. Boa tarde, muito obrigado, Bárbara. Boa tarde a todos os ouvintes e nós estamos à disposição. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Os projetos de que vamos falar são do Arco Metropolitano, estrada prometida desde o governo de Eduardo Campos para criar uma rota alternativa entre os litorais norte e sul do Recife e desafogar o fluxo de veículos na BR-101, e também da Escola de Sargentos das Armas, da ESA, que é o estabelecimento de ensino de nível superior tecnólogo do Exército Brasileiro. Os dois projetos estão relacionados, pois o Arco Metropolitano passaria em frente à área escolhida para a ESA, na mata do campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, que pertence ao próprio Exército, e o arco atravessaria a APA. E a ESA, junto com a APA, ocupariam uma área muito significativa dentro da mesma e provocariam o desmatamento de 189 hectares, o equivalente a quase 265 campos de futebol. Estamos gravando este episódio em abril de 2023, e segundo matéria da Marco Zero Conteúdo do mês passado, entre idas e vindas de projetos, protestos e sugestões de alternativas propostas por ambientalistas, o traçado do Arco Metropolitano ainda não está definido. Quanto à ESA, o Exército apresentou em Brasília, no mês passado, algumas atualizações sobre o mega investimento da ordem de 1,5 bilhão de reais. A escola está projetada para ter uma capacidade de concentrar 10 mil pessoas, entre alunos, professores, pessoal de apoio e famílias dos militares. Esse complexo deve ter, além da escola, um conjunto residencial com 24 prédios de 6 andares, Vila Olímpica, pátio de tiros, ginásios cobertos, estacionamento e pátio de formaturas. Um recente estudo elaborado por pesquisadores das Universidades Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco e Federal de Alagoas, com a participação do Fórum Socioambiental de Aldeia, intitulado Empreendimentos Planejados na APA Aldeia Beberibe, Impactos e Futuro, comparou a paisagem atual com a paisagem do futuro após a implantação da escola e do arco, utilizando, entre outras tecnologias, o escaneamento a laser. A equipe conseguiu fazer as projeções levando em consideração também realidades já existentes de degradação da floresta em outras áreas. As principais conclusões são que existem pelo menos 2 alternativas de localização para a ESA e de traçado para o arco, que reduziriam significativamente os impactos sobre a APA e não inviabilizariam os projetos. Eu queria começar a conversa, Herbert, sabendo um pouco sobre sua história, né? Então, você se apresentar, falar como você chegou ao fórum, se você está desde o começo, e trazer um pouco da história do fórum também, que já vai completar 20 anos em 2023, não é isso? Exato. Bom, eu sou morador de Aldeia, eu vim morar em Aldeia em 1995, portanto, estou me aproximando de 30 anos nesse território. Né? E vim para cá porque eu tinha 3 filhos pequenos e vivíamos num apartamento e, de repente, eu, né, como fui criança no meio do mato, como se diz, eu resolvi trazer minha família para cá e desde então nos instalamos. Né? E eu sou engenheiro elétrico de formação, trabalhei ao longo de 33 anos na profissão para a qual me preparei, e ao me aposentar, eu fiz vestibular de novo para gestão ambiental no IFPE, e na metade do curso eu pulei para o mestrado e concluí o mestrado em gestão ambiental. Eu já estava envolvido com o fórum e já estava envolvido com essas lutas, né, de proteção desse território que se tornou uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental APA Aldeia Beberibe, e já atuando no fórum,
nós participamos praticamente de todas as oficinas preparatórias para a criação dessa unidade de conservação. Então, me envolvendo com essas, né, essas lutas que não são pequenas, né? Há uma pressão gigantesca, tanto do setor privado através da especulação imobiliária, né? Mas eu diria até que mais fortemente, ou pelo menos com um peso maior, do próprio poder público, né? Ou por ação ou por omissão, né? Na fiscalização, no controle e, inclusive, no atendimento ao arcabouço legal que protege esse território. Então, assim, isso é um pouco aí da figura de como eu me envolvi com essa luta ambiental. Esse território, na realidade, é um território diferenciado no estado de Pernambuco, né? Por abrigar a maior concentração de fragmentos, né, da Mata Atlântica, toda encravada num relevo que se chama, ou que é reconhecido como tabuleiros costeiros. Então, por exemplo, para chegar em Aldeia, você sobe, né, porque o tabuleiro é algo que se entende um pouco mais alto, mas ele é entrecortado, né? Ele tem uma parte plana e nem é mais, talvez nem seja maior, mas ele é entrecortado por talvegues, por vales, né, que abrigam uma grande quantidade de pequenos rios litorâneos, né? O território da APA ele tem essa característica, né, de ter muitos mananciais superficiais, mas também tem uma relevância significativa para a recarga dos aquíferos, em especial do aquífero Beberibe. Então, é um território que se destaca por todas essas características e, naturalmente, por abrigar a Mata Atlântica, um dos biomas, né, de maior biodiversidade, né, que concentra a maior biodiversidade no mundo, inclusive, normalmente é reconhecido dessa forma. Ele também é reconhecido mundialmente como um dos hotspots, ou seja, um território que abriga uma grande biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, está ameaçado de extinção. O que restou da Mata Atlântica no Brasil é muito pouco, e especialmente muito pouco do que restou da Mata Atlântica em Pernambuco. Então, assim, o território da APA, além de abrigar pequenos fragmentos, abriga também o maior bloco de Mata Atlântica, né, que restou ao norte do Rio São Francisco. Mas aqui abre-se aspas. Esse bloco de mata, que a gente chama de mata do Exército, mata do Seminique, ele, até a década de 40, ele era cana-de-açúcar, né? Eram 11 engenhos de cana que foram desapropriados para que o Exército preparasse os soldados brasileiros para participar da Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, a guerra acabou, o território ficou sob a guarda do Exército, né, e se deu uma regeneração do bioma fantástica. Né? Talvez no Brasil não haja um caso de uma regeneração natural, porque não houve plantio do Exército, houve uma regeneração natural da Mata Atlântica a partir da existência de pequenos fragmentos que normalmente ocorrem, né, no ambiente da plantação de cana, que são as depressões. Então, em função dessa característica, essa mata se regenerou, né? Então, veja que situação crítica nós temos. Nós temos o maior bloco de mata resultante de uma regeneração natural de 70 anos. Né? Então, esse é o cenário. Agora, como eu ressaltei a importância da hidrologia, eu gostaria de ressaltar também um evento que se deu em 1986, no então governo Gustavo Krause. Naquele ano, né, um conjunto de homens, mulheres, eles participaram de um estudo e, a partir desse estudo, foi criado uma lei, né, que se chama Lei de Proteção de Mananciais, que, com o objetivo de proteger exatamente o território, porque, assim, a Lei de Proteção de Mananciais, o território protegido, e a APA Aldeia Beberibe, protegida pelo decreto de criação que se deu em 2010, aí já com o Eduardo Campos, é o mesmo território praticamente. Mas desde a década de 80 se enxergava a importância desse território,
tanto por abrigar os fragmentos de mata, mas principalmente pela hidrografia, naturalmente, porque foi lei de proteção dos mananciais. O espírito da lei, a preocupação que esses homens e mulheres tiveram, foi de preservar esse ambiente, principalmente através da limitação do adensamento populacional, uma vez que é uma área de recarga dos aquíferos, né? É uma lei desrespeitada, é uma lei que eu diria que é ignorada pelo Estado, né? E quando a gente for conversar sobre a ESA e até sobre o Arco, né, eu vou ressaltar a importância do que seria respeitar essa legislação. E o decreto foi criado também com objetivos bem explicitados, né? Eu digo que, claro, que não foi o próprio Eduardo que escreveu, né, foi sua equipe de governo, mas as pessoas que escreveram o decreto de criação da APA, eles deixaram um documento fantástico, em intenção, né? A intenção é proteger um território que abriga uma biodiversidade extremamente alta e importante, proteger o território porque é reconhecido como um território de recarga dos aquíferos. Ora, a gente bebe a água de Aldeia, né? Todas essas águas minerais que Pernambuco e inclusive os estados vizinhos, né, se abastecem de água mineral, a água de Aldeia. O polo cervejeiro, né, que foi escolhido, não é fácil você instalar um polo cervejeiro, tem que ter características, principalmente características de água, né? Então, o polo cervejeiro hoje é uma atividade econômica importante para o estado de Pernambuco e se instalou exatamente para se beneficiar do aquífero. E na medida em que tudo isso é desrespeitado, tudo isso, quando falta sensibilidade para o que foi, inclusive, estudado, pensado, e agora muito mais estudado pela academia, tanto a rural quanto a federal, e, inclusive, a UFAL, né, é um território hoje bastante estudado, cada vez mais a gente vê que se conhece mais e, ao mesmo tempo, se despreza mais, né? É um contrassenso, né? Eu costumo dizer que, em Pernambuco, nós temos uma verdadeira esquizofrenia ambiental, né? O pensar se estrutura de uma forma, o sentir se estrutura de outra, e essas duas habilidades humanas não conversam entre si, né? Então, o governo ele projeta intenções, mas não realiza as intenções que projetam. E por isso surge, né, o que nós estamos enfrentando agora, que são 2 projetos, na realidade são 3 projetos, mas os 2 grandes projetos, porque são novos, né, eles são chamados de projetos estruturadores, projetos que vão trazer desenvolvimento para Pernambuco, mas ignoram totalmente, né, o território onde eles estão projetados, né? E quando a gente se depara sobre as localizações desejadas, né, pelo governo do estado de Pernambuco, e aqui eu me refiro ao governo sainte, né, porque o projeto do Arco Viário foi um projeto que vem desde 2009, na realidade, tá? Mas foi tentado em diversas instâncias. E eu acho que a gente vai abrir um capítulo para falar do Arco, e aí eu aprofundo, né? E pelo governo federal, que é o Exército Brasileiro, né? Agora a gente tem ataques não só de dentro de casa, como, vamos dizer, da parte mais externa da casa, né? Do governo federal. E além tem um terceiro também, né? Tem um terceiro grande projeto, que na realidade é a renovação de um projeto já implantado, que é o conglomerado de termoelétricas. Existem 3 termoelétricas no coração da unidade de conservação, na área de proteção ambiental. Existem 3 termoelétricas que foram projetadas para queimar óleo diesel e óleo bruto. Esse mesmo conjunto empresarial pleiteia ampliar para uma 4ª unidade, queimando agora gás natural. Então, esse é o leque dos 3 grandes projetos que eu acho que a gente pode aprofundar cada um deles. E é muito importante, Bárbara, esse espaço da Rádio Universitária, porque a população de Pernambuco tem recebido apenas uma mensagem, tá? Uma mensagem com a visão, digamos, extremamente otimista, né, que associada ao tal desenvolvimento econômico. E a gente gostaria de fazer ponderações em cada um deles sobre a natureza dessa visão. Certo. Podemos começar pelo Arco?
Queria saber como é que o Fórum avalia hoje esse projeto e seus possíveis desdobramentos para o território. Vamos fazer o seguinte, eu vou historiar, tá? Porque aí a gente vai formando uma compreensão. O Arco Viário Metropolitano, ele iniciou, enquanto ideia de projeto, em 2009. O governo do estado de Pernambuco contratou uma empresa, a empresa se chama Consuplan, para desenvolver um projeto de um traçado do Arco Viário Metropolitano. Aliás, um pouco mais do que isso, para desenvolver um projeto executivo para o Arco Metropolitano. Isso coincidiu com um momento político em que o governo do estado criou um novo polo industrial, que é o polo Goiânia. Ali se instalou a empresa Âncora, que na época se chamava Fiat. Então, a Fiat se instalou numa região do estado de Pernambuco completamente distante do núcleo maior da área industrial de Pernambuco, que é a Suape, né? Então, como contrapartida, isso foi comentado na mídia, né? Como contrapartida, havia um compromisso do estado de Pernambuco e do governo brasileiro construir o Arco Viário Metropolitano para que essa produção desse novo polo industrial, né, tivesse uma capacidade, uma condição de mobilidade melhor e maior, né? Então, se deduz que o Arco Metropolitano ele surgiu ou ele se fortaleceu, a ideia, a partir do atendimento dessa necessidade. Então, primeiro, eu vou fazer um comentário sobre a nossa visão sobre isso. A nossa visão sobre o desenvolvimento de um polo industrial em Pernambuco é extremamente positiva. Tá? O Estado, não só o Estado, mas o Brasil, né, carece, até porque perdeu ao longo do tempo, da industrialização. A gente, enquanto nação, precisamos das indústrias, até porque tem uma relação direta com a educação de um povo, né? A indústria demanda educação de qualidade. Então, assim, nós, naturalmente, não temos nada contra o polo industrial, é muito importante para Pernambuco, e não temos nada contra o Arco Viário Metropolitano. Muito pelo contrário, tá? Já que o Brasil fez uma opção pela a modalidade de transporte rodoviário, não nos parece caber uma outra alternativa agora, tá? Ou para resolver um problema pontual. Então, a BR-101 é um problema sério na região metropolitana de Recife. Quem é que pode, de sã consciência, ser contra ao Arco Metropolitano? Então, primeiro ponto, nós somos favoráveis, defendemos, inclusive ousamos em afirmar que o Fórum Socioambiental de Aldeia é a entidade que mais defende o Arco Metropolitano, porque a nossa defesa vai na direção de um arco que pensa o futuro e que é factível no presente. Então, esse é o ponto. Bom, foi desenvolvido esse projeto em 2009, como eu falei, e em 2012, o governo Eduardo Campos, ele fez lá enfim, ele fez um acordo com um consórcio de grandes construtoras, né, através de uma PPP. Essas construtoras criaram o consórcio liderado pela Odebrecht, mas faziam parte o AES, salvo engano, também a Mendes Júnior, enfim, era um conjunto de 3, 4 empresas, com a ideia de construir o Arco Metropolitano através de uma parceria público-privada. O consórcio da Odebrecht, eles fizeram um trabalho importante. Eles fizeram, como primeira ação, um estudo de impacto ambiental, produziram um RIMA, o relatório do impacto ambiental, e cumpriram a legislação, apresentaram à sociedade pernambucana através de audiências públicas. E, naquele instante, o Fórum participou da última das audiências, que foi apresentada em Moreno. E, sinceramente, nos assustou as conclusões. Eu vou resumir bem rapidamente. O consórcio estudou 3 alternativas locacionais. Uma, a que o governo de Pernambuco ofereceu, que foi o projeto que ele desenvolveu com a Consuplan em 2009. Esse traçado cortava a APA Aldeia Bibiribe aqui no entorno do quilômetro 15, 16 da estrada de Aldeia, na Mata da Pitanga,
tá? Um fragmento, esse sim, bem mais antigo do que o próprio fragmento da mata do Exército, e bastante preservado. Depois, a Odebrecht estudou 2 traçados, um por fora da APA, que contornava Araçoiaba, e um segundo cortando a APA, mas por dentro, na beirada, vamos dizer assim, mas cortava a mata do Exército e praticamente atravessava um distrito que a gente conhece como Xande Cruz. Tá? O consórcio afirmou a seguinte decisão: a alternativa locacional indicada, recomendada pelo grupo técnico é a que contorna a APA, contorna Araçoiaba. Mas a decisão do consórcio é pela que contorna, quer dizer, que corta a APA na mata do Seiminique. Por quê? Por conta do custo, né? Já que seria uma PPP e seria uma estrada pedagiada, que ia, em tese, quem ia investir, ou fortemente investir, era o privado, eles fizeram uma opção clara pelo custo, uma opção econômica financeira. Tá? Bom, e aí começou a luta. Tá? Nós entramos através de um processo administrativo na CPRH, enfim, foi a primeira luta do Fórum Socioambiental de dizer, olha, isso não é razoável. Tá? Bom, a própria CPRH, depois, na revisão do processo, indeferiu o EIA-RIMA, porque tinha muitos desacertos. Eu não digo nem desacertos, eu digo que tinha argumentos usados para validar a decisão deles. Tá? Enfim, 2012, abortou-se essa tentativa do arco. 2014, 2015, né, o governo do estado de Pernambuco, já sem recursos, passou o projeto para o governo federal, DENIT. Né? Mas ele passou um projeto, ele passou o projeto executivo de engenharia que tinha sido desenvolvido pela Consulplan em 2009, certamente houve aditivos contratuais para ajustar, mas o fato é que o DENIT contratou a obra, tá, do trecho norte e do trecho sul. O trecho norte começa na 101, ali em Pasmado, onde está o polo cervejeiro, e corta a BR-408 na divisa de Paudalho com São Lourenço, e daí começa o trecho sul até o Cabo. Tá? Nós, Bárbara, nós impugnamos o edital, porque o edital tinha vários vícios na origem. E é curioso, deixa eu fazer aqui só um parênteses, mas eu sempre gosto de afirmar isso, porque é uma coisa curiosa. Era no governo Dilma, mas sabe quem era o diretor executivo do DENIT? O atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Você vê como a vida, né, dá né, na política tem esses reviravoltas. Mas o fato é que, eu me lembro muito bem que a defesa maior dele era de que não nos preocupasse, porque o DENIT estava acostumado a fazer estrada cortando APAs, Brasil afora. Como é bom a gente ter instituições que funcionem, né? Principalmente aqui em Pernambuco, em 2014, 2015, o Ministério Público. O Ministério Público fez assim, vamos dizer assim, a conciliação dos interesses, e nós construímos um acordo, né? Uma compreensão, um consenso, produzimos um consenso, onde participou o Ministério Público, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Luiz Lessa, o presidente do CPRH, Paulo Teixeira, que foi muito importante nesse processo, e o Fórum Socioambiental. Né? E qual foi a proposta que foi feita em 2014, 2015? Ora, para não atrapalhar o processo, a gente interrompe momentaneamente, o DENIT refaz um edital contemplando apenas o trecho sul, porque o arco começa, e o trecho norte, o DENIT se compromete a estudar alternativas locacionais fora da APA e cumpre o que a legislação determina. Faz o estudo de impacto ambiental sobre o traçado que ele, né, vier a estudar e apresentar. Isso foi feito, foi levado ao governador João Lira. O governador João Lira acatou essa orientação, negociou com o então ministro dos Transportes do Brasil, que era o baiano, acho que é César Borges, não me lembro bem o nome dele, mas o fato é que isso foi acordado. E o trecho sul ficou de ser lançado logo em seguida, numa composição sem o trecho norte.
ficamos todos muito, vamos dizer assim, em 2015, todos muito esperançosos que a próxima rodada de licitação, né, nós estaríamos protegendo a APA Aldeia Bibiribe. Para nossa surpresa, o ano 2020 começou da seguinte forma: o governador Paulo Câmara alterou o decreto de criação da APA Aldeia Bibiribe e nele colocou um artigo ou um item, não sei muito bem como classificar, eu sei que era o artigo 12, e era muito simples, dizia assim, que a APA Aldeia Bibiribe poderia ser compatibilizada com grandes projetos como o Arco Viário Metropolitano. Em outubro de 2020, o governo do estado lançou o edital e definiu aonde os traçados deveriam ser estudados. Então, nós impugnamos o edital, o executivo do governo disse não à impugnação, foi indeferida e o edital seguiu, né? A licitação foi aberta e aconteceu exatamente o que nós apontamos. As empresas, qualquer empresa que ganhar essa licitação, essa era o nosso apontamento, não tem e não vai estudar nenhum traçado por fora da APA Aldeia Bibiribe, porque o edital não indica essa necessidade. Fazer isso seria fazer algo fora do que está estabelecido no edital. Bom, e finalmente, 2021 foi a terceira tentativa frustrada. Em janeiro de 2022, 23 de janeiro, o fórum estava em recesso, o governo do estado lançou um edital, agora diferente, não era mais técnica e preço, era apenas preço. O processo é super mais rápido, né, porque não tem avaliação técnica, é apenas preço e pronto. Todos esses anos nós defendemos, apontamos, estudamos alternativas locacionais. E essa alternativa locacional, que é a empresa vitoriosa, o consórcio vitorioso de 2022, é um consórcio liderado por duas empresas, ou constituído de duas empresas, que é a Beck Engenharia e a Enge Plus, salvo engano, esse é o nome. Então, eles defenderam, nesse primeiro relatório, o traçado A, tá? O que se aproxima do traçado último que nós propusemos. Mas o resumo é que foi concluído o apontamento desse traçado A e, logo em seguida, agora em fevereiro, logo em seguida não, a partir de um bocado de tempo, só em março, a gente conseguiu, saiu o relatório A2, que estudava os traçados sob uma ótica do custo. E aí a empresa muda completamente o seu diagnóstico e passa a defender o traçado de 2021. Veja, um traçado que foi derrotado anos sucessivamente, voltou a ser o traçado defendido pelo consórcio vitorioso. Então, aonde estamos hoje, ninguém sabe, porque aonde estamos hoje vai depender agora, única e exclusivamente, do novo governo, né? E nós já tivemos reuniões com secretários do novo governo e saímos otimistas, né? Porque foi demonstrado uma sensibilidade em proteger essa área de uma obra tão impactante e desnecessária. Desnecessária que corte a APA Aldeia Bibiribe. Necessária para o Estado, sim. Tá? Então, nós estamos otimistas, estamos auxiliando naquilo que nos é questionado, porque eu entendo que hoje o Fórum Socioambiental de Aldeia certamente é uma das entidades que mais se debruçou, né, que mais estudou essa questão do arco, porque participou de todos os processos, mas tivemos também, nesses últimos 2 anos, uma força tremenda da academia. Né? Você citou um dos estudos que a academia fez, o Fórum até contribuiu também, e apresentaram resultados surpreendentes do ponto de vista do que o que será esse território se o arco metropolitano for implantado onde ele está sendo tentado, né? E agora com a somatório da Escola de Sargentos do Exército, que eu acho que a gente vai conversar em seguida. Eu acho que seria bom falar um pouco desses impactos, porque eu acho que para muitas pessoas que não conhecem tanto sobre o assunto, podem imaginar que uma estrada cortando uma área de proteção
não vai ter a estrada é estreita, não é uma área tão grande. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como o fato de uma estrada cortar impacta numa área de proteção. Eu vou tentar usar assim algumas figuras de imagem. Você tem um território constituído de pequenos fragmentos de mata e dois maiores blocos, um que a gente chama de Mata da Pitanga, bem menor comparativamente ao da Mata do Exército. Mas todo o território, né, ele tem pequenos fragmentos de mata. O arco metropolitano, fazendo a imagem agora que eu fiz referência, ele é mais ou menos assim como o Muro de Berlim. Ora, você pode fazer um muro, né, porque um muro separa politicamente, administrativamente. Mas como é que você pode, na natureza, né, você separar um bioma? Né? Como é que você pode quebrar o fluxo gênico das espécies aqui residentes através de um muro? Você pode fazer, mas se você fizer, você vai ter as consequências, né? Que naturalmente poderá ser a morte de espécies, a extinção de espécies e a impossibilidade. Tem uma coisa importante que eu não falei, né? E agora que eu estou falando de muro, eu lembrei. O governo do estado desenvolveu um projeto de corredor ecológico para a APA de Beberibe, né? Um corredor para interligar esses fragmentos. Então, se eu concebo, eu gasto dinheiro, 1,5 milhão foi gasto para desenvolver esse projeto. Se eu concebo um corredor para interligar fragmentos, como é que eu boto um muro no meio? Né? E é um muro intransponível para as espécies. Na realidade, ele é quase intransponível para o homem. O homem, se cruzar a pé, ele corre riscos. Agora, as espécies não tem alternativa. Você tem uma ideia, Bárbara? Esse estudo que a universidade fez, eles concluíram que tem espécies que não se deslocam de aves, não se deslocam mais do que 50 metros. Essas espécies, tá? Elas não têm nem como atravessar o arco. O arco é 100 metros, no mínimo 100 metros. Porque tem as faixas, são 4 faixas, tem um canteiro central e tem a área de domínio. Tá? Então, é uma área extensa que você tem que... E outra coisa, ele vai atrair, né, atividades antrópicas, atividades do homem. Né? Então, essa figura do muro, ela se construída, seria rachar. Mas é engraçado que se você medir, eu não fiz essa medição, eu vou fazer. Se você medir, vai ser exatamente no meio, ou muito próximo do meio. Tá? Então, você quebra praticamente, de forma definitiva, a possibilidade desse território, dessa unidade de conservação, ser uma entidade única. Olha outra incoerência gigantesca. Tá? Dentro do termo de referência do edital do Arco Metropolitano, isso a partir de 2021, tá? O governo do estado de Pernambuco, o governo anterior, eles incluíram como um produto a ser entregue pela empresa vencedora uma coisa que eles chamam de desenvolvimento territorial ao longo do arco metropolitano. Qual é o conceito que está por trás? É que eles dizem o seguinte, olha, como o Estado vai gastar muito dinheiro para construir o arco, a gente quer, ao longo do tempo, ser ressarcido através de impostos. E, para isso, a gente vai estudar todas as possibilidades de ocupação desse território ao longo do arco, tá? Para que se implantem indústrias e serviços. Quando você olha o traçado do arco dentro da APA metropolitana, você fica se perguntando que danado eu posso propor para o desenvolvimento territorial desse espaço. A única proposta, e certamente não será feita, porque não está nem indicada no estudo, o estudo é indústria e serviço. Tá? A única proposta viável seria construir, ou aliás, plantar mata. Tá? E certamente isso não vai acontecer. Esses espaços vão ser ocupados, com certeza, ou pela falta de fiscalização, pelas ocupações, ou pelo próprio Estado concedendo licença de construção de condomínios, enfim. Né? Seria a antropização geral do território de unidade de conservação. Quais são os riscos que o Fórum avalia que a implantação da Escola de Sargentos na região proposta podem trazer para a APA Aldeia Beberibe?
Olha, a nossa percepção é que não dá para comparar os desastres do Arco Metropolitano e da Escola de Sargento. Não dá para dizer que um vai ser mais do que o outro, né? Agora, o somatório dos dois, aí é a hecatombe. Tá? O que eu posso dizer da Escola de Sargento é o seguinte: a mesma compreensão nossa sobre o Arco Metropolitano, de que nós não temos nada contra o Arco, também não temos contra a Escola de Sargento. A Escola de Sargento foi uma disputa estabelecida entre vários estados do Brasil para abrigá-la, e Pernambuco saiu vitorioso, justificado, né, pelos generais que participaram das audiências públicas, de que os critérios foram técnicos. Pernambuco foi anunciado como vitorioso, o estado escolhido no Brasil, em outubro de 2021. E só tomamos conhecimento a partir de notícias de jornais e de uma peça publicitária que circulou nas televisões, né? E aquela peça publicitária nos impactou, porque de cara se revelou que o local escolhido era dentro da Mata do Seminique e na vizinhança de Xane Cruz, que é um distrito aqui perto. No cálculo que foi feito pelas informações que o Exército nos passou, evidenciava o desmatamento de 150 hectares de Mata Atlântica. Mata que eu falei lá no começo, regenerada através de um processo de mais de 70 anos. Na realidade, é 75, 77 anos já, porque foi de 44. Né? E a primeira ação nossa, claro, né? A gente requereu uma audiência pública para debater o projeto. E houve uma audiência pública também promovida pela Comissão do Meio Ambiente, da ALEP. 2 ou 3 meses depois, o próprio Exército requeriu uma segunda audiência, né, para dar mais explicações. E, por fim, tivemos uma audiência ministerial que também participou o Governo do Estado, o Fórum e o Ministério Público. E o Exército, naturalmente. Né? E aí houve uma discussão mais técnica sobre o processo. Mas o fato é que o Exército não se convence. Né? O Exército acha que tem que ser ali mesmo e pronto. Né? E nós apresentamos alternativas na circunvizinhança do Seminique, porque nós entendíamos que, como é um centro de instrução do Exército, é razoável que o Exército queira estar próximo, afinal de contas, lá vai ser um campo de treinamento também. Né? Mas o fato é que nós apresentamos 2 alternativas locacionais. Uma eram cerca de, não me recordo, mas eu acho que eram uns 500 hectares, praticamente na frente da mata. Eu até brincava, você atravessa a estrada de Aldeia, senhor general, são 10, 12 metros no máximo, você está dentro da mata. Tá? E a outra, isso no município de Pau d'Alho, né? Porque aqui é tudo entrecortado. Só a mata tem 2 ou 3 municípios com um pedaço dentro dela. E apresentamos uma segunda alternativa, que essa a gente defendia muito mais, era lá em Araçoiaba. Por que nós defendíamos mais? Porque era toda plana, cana-de-açúcar plantada, e uma parte significativa, na época a gente destacou 170 hectares dentro da área do Exército, dentro da área do Seminique, porque o Exército colocava e coloca aí naturalmente como um dos requisitos, uma de suas exigências, que o território seja de dominialidade, o território para a construção, seja de dominialidade do Exército, ou seja, o Exército seja o, entre aspas, proprietário. Né? Então, a gente apontou essa área lá em cima porque eram quase 900 hectares, dos quais 170 era dentro do próprio Exército. Mas não conseguimos convencer sob o seguinte argumento, na época, estou falando agora de 2021, 2022, tá? Começo de 2022. O Exército argumentava o seguinte, como ele só construiria na área que era dele, mas ou seja, ele dependeria do governo do Estado para fazer a doação, a concessão dessa área, porque era a área que tinha que ser desapropriada. E nós entendíamos isso, a gente nunca propôs que o Exército comprasse área. Nós propomos que o Estado de Pernambuco, como era interessado, como julgava que o projeto era interessante e estratégico para o Estado fizesse a concessão. 2 audiências públicas, uma audiência ministerial. O governo do Estado de Pernambuco, em 2021, 2022, nunca se manifestou com relação a essa possibilidade de conceder área ao Exército. Nós conseguimos, através da Lei de Acesso à Informação, o acordo que foi assinado entre o governo do Estado de Pernambuco,
o governador Paulo Câmara, e o Exército Brasileiro. Nesse acordo se contemplava as contrapartidas do Estado de Pernambuco ao Exército. E nós ficamos chocados, porque lá nós descobrimos que o governo do Estado de Pernambuco havia se comprometido em doar 152 hectares ao Exército Brasileiro. E esses 152 hectares era o quê? A cidade da Copa. Ora, em nenhum momento, em nenhuma das 3 audiências públicas, esse ponto foi apontado, foi posto, foi afirmado. E aí, como dedução nossa, daí o silêncio do governo do Estado em não se pronunciar sobre a possibilidade de doar aquelas terras que nós apontávamos para a Escola de Sargento. E a cidade da Copa, 152 hectares, olhe, lembrem que eu falei que o primeiro projeto da ESA ocupava 150 hectares. Então, ironicamente, até a área coincide. Mas não foi para a cidade da Copa. Foi para outro objetivo, que seria a construção de um complexo logístico militar, né, que resultaria na transferência de 3 quartéis espalhados na região metropolitana do Recife, que convergeriam todos para a cidade da Copa. E o governo do Estado ia bancar a parte de infraestrutura para que isso se viabilizasse. Isso só foi descoberto ou revelado para a gente através do conhecimento do acordo que foi assinado. Sim, e desse acordo tinha um ponto interessante que ninguém sabia. Nós conversamos com vários políticos, deputado estadual, candidato a senador, candidato a governador, ninguém conhecia. Era que dentro do acordo tinha um compromisso de que o governo do Estado de Pernambuco encaminharia para a Alep, em fevereiro de 2023, um projeto de lei doando a cidade da Copa para o Exército Brasileiro. Finalizou-se 2022 com o projeto que eu já falei para você, dos 4 equipamentos, o local escolhido aqui próximo de Xande Cruz, que é ao leste da Mata do Seminique, e se encerrou 2022 dessa forma. 2023, e aí já tinha um novo governo federal e já tinha um novo governo estadual. No dia 14 de março de 2023, numa reunião havida em Brasília, no Ministério da Defesa, onde o Exército Brasileiro fez uma apresentação à bancada federal de Pernambuco, e o governo do Estado foi convidado, tá? O Exército apresentou uma releitura do projeto. Tá? E nessa releitura, 2 pontos, tem mais, mas os 2 primeiros pontos que chamaram a atenção foi, primeiro, aumentou de 150 hectares para 189 hectares a ocupação para a construção do complexo ESA. Segundo, o valor anunciado em 2021 e 2022 era de 1 bilhão do Exército e 320 milhões de contrapartida do Estado de Pernambuco. O novo valor anunciado era quase 2 bilhões, 1,8 bilhões de reais, dos quais a contrapartida do Estado reduzia de 320 para 110. E aí nós fomos tentar entender essa redução, onde se deu essa redução. Essa redução, e chegamos ao número preciso, dos 110 milhões de contrapartida que o Exército passou a contemplar. Bom, uma parte, 120 milhões, é que o governo Paulo Câmara anunciou a triplicação da BR-232 como contrapartida. Anunciou o projeto executivo, a contratação do projeto executivo do Arco Viário, 4 bilhões, e anunciou 14 milhões de melhorias na infraestrutura do transporte coletivo. O Exército acertadamente retira esses valores, porque isso não diz respeito realmente à Escola de Sargento, iria acontecer de uma forma ou de outra, a triplicação da BR-2 já está acontecendo, retirou 120 milhões e depois retirou 90 milhões da cidade da Copa. E a gente não sabe por que retirou os 90 milhões da cidade da Copa. Tá? Talvez porque a governadora não assinou, aliás, não encaminhou para a Alep em fevereiro
o projeto doando a cidade da Copa. Então, por essa indefinição ainda, provavelmente, nós entendemos que seja isso. Restou os 110 milhões, que é a contrapartida do governo do Estado para a construção de infraestrutura da Escola de Sargento. Então, esses foram os dois fatos. Houve uma mudança no projeto, né, passou a ocupar mais área da mata, e o outro ponto importante é que, finalmente, eles reconheceram, ou não apenas reconheceram, eu até diria que já tinham feito no passado, mas eles agora apontaram a necessidade, quer dizer, está no planejamento financeiro, de cerca de 218 milhões para compensação ambiental. E aí eu quero fazer um comentário de duas irracionalidades evidentes. Primeiro, o Exército Brasileiro afirma que seu projeto é sustentável. Ora, como podemos classificar um projeto como sustentável se ele se inicia destruindo 189 hectares de Mata Atlântica num bioma reconhecidamente em extinção e num dos estados onde ele mais está em processo de extinção? E o segundo ponto é a compensação ambiental. Ora, que sentido faz eu desmatar, ter um custo de desmatação? Até agora não está claro o que é que eles vão fazer com 500 mil de árvores reconhecido por eles, que será desmatada. O que vão fazer com esse material? Né? Queimar? A gente não sabe. Mas, enfim, além do custo de desmatar, tem um custo de replantar. Né? E replantar aonde? Ora, na APA de Beberibe, as terras são privadas. Até onde nós temos conhecimento, o governo não tem, não tem território público, não tem área pública, aliás, nesse território. Então, vai ter que comprar uma área, fazer um projeto, fazer o plantio. Nós não temos sequer mudas em Pernambuco. Não temos muda em Pernambuco, a gente vai ter que importar mudas lá do sul. A gente sabe que o Exército está apresentando a nova versão e convidando várias entidades, mas o Conselho Gestor da APA, Aldeia Beberibe, não foi convidado, pelo menos ainda, a nenhum debate para conhecer a nova proposta do Exército Brasileiro. Nós tomamos conhecimento porque tivemos acesso à apresentação que foi feita pelo Exército, tá? Mas não houve um debate. Mas o fato é que a gente tem apontado publicamente. Existem 300 hectares de mata dentro do Exército, portanto, da dominialidade do Exército, dos quais 200 está praticamente desmatado. Tá? Então, do ponto de vista do território do Exército, há espaço para construir a Escola de Sargento, sem precisar desmatar ou desmatando minimamente. Eu não tenho os dados desse estudo, mas esse estudo, Bárbara, eu posso depois mandar para você, o estudo que foi feito pelas universidades, também com a participação nossa, se descobriu nesse trabalho, através de recursos de geoprocessamento, se descobriu aves de uma altura extremamente rara na nossa região. Tem aves que chegam a 40 metros aqui na APA do Beberibe. Isso é uma coisa fantástica. Né? Se usa a compensação ambiental como um recurso que é salvador do bioma. Isso não é verdade. Tá? Primeiro que Pernambuco não tem nem experiência, nem tem exemplos a mostrar de compensações ambientais consolidadas numa dimensão como essa de 180, 189, 200 hectares. Se eu tivesse que fazer um apelo, o apelo que eu faria é pelo bom senso, pela razoabilidade. Né? Nós temos tão pouco de Mata Atlântica, especialmente em Pernambuco. Nós temos um bioma ainda fantástico. Hoje eu vi uma foto que me emocionou, que é muito raro a gente encontrar o que a gente chama de gato do mato. Né? É um gato selvagem. E praticamente eu estou há quase 30 anos aqui, nunca tinha visto. Aliás, nunca vi um. Né? Hoje eu vi uma foto ao vivo aqui num condomínio. Né? E a gente tem essas surpresas. A gente tem uma biodiversidade ainda fantástica, concentrada aqui. Esses dois projetos, na localização que eles estão pensados, né, eles representam uma negação à vida. Né?
e sem qualquer necessidade. Tem um ponto que eu esqueci de falar, viu, Bárbara? Não sei se uma das sentenças colocadas pelo Exército é que o projeto da ESA, ele vai... É mais ou menos assim, eu não estou com a apresentação aqui, mas ele vai criar o desenvolvimento de uma nova área urbana dentro de aldeia, né, que ele chama dentro do bairro de aldeia. Isso é uma coisa tão nonsense. Tudo que nós não precisamos, Exército Brasileiro, senhores generais, né, é desse desenvolvimento que os senhores pensam que é positivo. Não é positivo. A nossa luta é pelo cumprimento do arcabouço legal que visa reduzir, controlar o adensamento populacional. Vocês trazerem uma cidade para dentro de uma mata, porque é uma cidade, são 6.200 moradores permanentes e uma circulação prevista de até 10 mil pessoas. Esse território não comporta a vida dos habitantes, não comporta. E nem sequer a nossos moradores, entendeu? É um caos. A gente não tem mais acessibilidade, mobilidade, tudo é um caos. Então, assim, a mensagem é para o governo do Estado de Pernambuco no sentido de que tenha sensibilidade, que aprofunde melhor essa discussão antes de validar o projeto do Arco Viário Metropolitano, né? E aprofunde essa discussão com o Exército Brasileiro, e que o Exército Brasileiro tem uma mínima sensibilidade de que o projeto dele está no lugar errado. Não que o lugar errado seja Pernambuco, não. É a localização dentro da área do Seminique, que pode ser, sim, né, alterada. O projeto pode ser construído dentro dos pré-requisitos que o Exército está colocando, né, sem os impactos ambientais que serão inevitavelmente impostos a uma unidade de conservação, de proteção ambiental. Herbert, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa Realidades, dizer que esclareceu muito sobre como anda esse processo, né? E convidar as pessoas a acompanharem o trabalho do Fórum Socioambiental de Aldeia. Eu vi que vocês têm página no Instagram, tem alguma outra forma de contactar e acompanhar o trabalho de vocês? Nós temos no Instagram e no Facebook, tá? E a gente está pensando em criar um canal no YouTube também, mas aí é projeto. Nós somos uma entidade 100% de voluntários, né? E sem fins lucrativos, então a gente tem muita dificuldade, né, de arcar com todos os custos que envolve essa luta, né? A luta que nem precisava existir, na realidade, né? Porque a gente está lutando contra o quê? Né? Contra quem? Aliás, contra quem? Né? A gente está, de certa forma... Eu tinha, Bárbara... Sempre que eu tinha oportunidade de dialogar em algumas oportunidades que eu tive de dialogar com o secretário de Meio Ambiente, eu dizia, secretário, assim, você não me desculpe, mas quem está fazendo o papel de cuidar do meio ambiente no Estado, nesse caso específico, é o Fórum Socioambiental de Aldeia. Né? O Estado precisa cumprir esse papel através da secretaria que tem esse direcionamento. E estou muito otimista, tá, com a nova secretária de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Né? Já vi alguns pronunciamentos dela, e a gente fica mais otimista. Vamos ver. Eu queria dizer que na página do Instagram do programa, que é Realidades UFPE, a gente vai colocar algumas imagens também da APA e dos projetos para as pessoas conseguirem visualizar melhor o que elas vão ouvir aqui na rádio. Então, muito obrigada e até próximo domingo. Tá bom. Grande abraço, viu, Bárbara? Muito obrigado também pela atenção e pelo espaço que você abriu para o Fórum Socioambiental de Aldeia. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.